Pai querido, quando nós acordamos hoje, acordamos com alegria, com paz, já falamos bom dia Espírito Santo, mas mais uma vez quero te falar bom dia, Pai. Obrigado, Senhor, obrigado por mais um dia que o Senhor preparou para a Tua glória e para a nossa alegria, Senhor. Obrigado por estarmos aqui, Senhor. Queremos estar sempre no centro da Tua vontade, Senhor. Queremos aprender de Ti. Como o Senhor declarou, Senhor, se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Nós queremos, Senhor, abrir nosso coração agora para receber uma palavra de vida eterna, Senhor. Espírito Santo, eu peço que o Senhor nos ajude a entender. Abre nossos olhos espirituais. Obrigado por Tua presença, Senhor. Obrigado pela paz que a Tua presença traz. Senhor, mais uma vez eu coloco aqui a nossa família, nossos bens, tudo que é nosso nas Tuas mãos. Peço que o Senhor proteja a nossa retaguarda, enquanto nós entramos agora, Senhor, na sala do trono, para ter um momento de intimidade contigo, pela palavra. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus que eu oro, Pai. Amém. Aleluia. Shalom, igreja. Deus te abençoe, amém? Vamos sentar por um minuto aí, né? Não, por um minuto não, por algum tempo. Glória a Deus. Obrigado, louvor. Vamos abrir a palavra do Senhor Deus no livro de Deuteronômio, Deuteronômio 28, verso 1 e 2. E eu quero te falar que isto aqui pode mudar a sua vida. Isto pode mudar a sua vida. Deuteronômio 28, 1 e 2. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Vocês sabem, Deus não se preocupou em explicar a sua existência, como Ele é, como Ele surgiu. Ele não se preocupou. Ele deixou para nós um livro, a revelação dele, e ele começa assim: no princípio criou Deus os céus e a terra, né? Bereshit bara Elohim hashamayim ve'haaretz. Ponto. Ele não explica como, quando, por quê. Mas Deus não deixou de se revelar a nós, porque Ele nos formou. Ele explica isso aqui, que Ele nos criou, Ele nos ama. Então Ele sempre enviou os seus profetas, deixou registrado nesse livro como Ele é, como Ele pensa, quais são as leis espirituais. E finalmente Ele envia Jesus. Eu não sei você, mas eu, na minha busca espiritual, eu procurei muitos livros. A gente procura nos livros, não é? E aprendi de muitos gurus, ou avatares, ou homens iluminados, digamos assim. Mas nenhum deles disse: eu sou Deus. Krishna não falou isso, Buda não falou, Gandhi não falou. Nenhum disse: eu sou Deus. Jesus disse. Jesus disse: eu sou Deus. Quem vê a mim, vê o meu Pai. Se vocês não creem que eu sou Deus, pelo que eu falo para vocês, creiam ao menos pelas obras que eu faço, elas testificam de mim. E tanto perguntavam e questionavam e falavam: dá-nos um sinal então, dá-nos um sinal de que você é Deus. E Jesus disse assim, para uma geração, para uma humanidade incrédula e perversa, eu só vou dar o sinal de Jonas. Assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim eu ficarei 3 dias e 3 noites no ventre da terra. É o único sinal que eu vou dar para uma humanidade incrédula e perversa. Ponto. E ele continuou operando milagres, trazendo as palavras do reino dos céus. E quando ele então morre, ele foi morto, ele entregou a sua vida, morreu na cruz pelos nossos pecados, foi sepultado
E se você não sabe, o costume daquela época não era sepultar num caixão lacrado a 7 palmos da terra, né, como a gente fala. Seria difícil ele sair do caixão, né? Eles eram envoltos em lençóis de linho, colocados numa tumba cavada numa rocha. Então foi assim, né? Jesus ficou naquela caverninha com uma rocha na porta. No terceiro dia, ele ressuscitou. Terceiro dia, sinal de Jonas. Ah, mas como é que eu posso saber que isso é verdade? Só pela fé, só crendo. Mas uma coisa eu posso falar para você: todos os discípulos de Jesus viram ele ressurreto e foram mortos por isso. Foram mortos porque eles afirmavam: ele está vivo, eu vi, eu convivi com ele, eu falei com ele, eu toquei nele. Nega essa tua fé, nega essa tua fé. Eu não posso deixar de falar que eu vi do que eu ouvi, então seja morto. Os 12 apóstolos foram mortos depois de serem martirizados. A próxima geração e a outra também foram mortos, perseguidos, queimados com óleo, como tochas vivas e etc. Então Jesus deu o sinal, Ele é o Filho de Deus. Essa palavra só chegou para nós até hoje porque aqueles que conviveram com Ele atestaram: é verdade, eu vi, Ele é Deus. Amém? E o que eu quero dizer que pode mudar a sua vida é que se você crer nesse Deus, tudo faz a diferença, porque a sua vida não vai ficar vazia. Por que eu existo? Você vale mais do que uma ameba, você vale mais do que um beija-flor, do que um sapo. Você é um ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, e Ele nos fez para conhecê-lo, para desfrutar da natureza, para louvá-lo, e Ele nos preparou para a eternidade com Ele. Se você conhecer isso, a sua vida vai ser uma bênção. Jesus falou: eu vim para que você tenha vida e vida com abundância. Não é para a gente passar por aqui sofrendo a vida com abundância. E isso aqui pode mudar a sua vida agora com essa consciência. Vamos ler de novo Deuteronômio 28, 1 e 2. Aqui Deus fala para os que creem no seu nome. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Aleluia. Tudo que nós ouvimos, tudo que nós lemos, influencia a nossa mente, vai moldando o nosso caráter, a nossa maneira de ser, de agir, depende daquilo que você ouve, daquilo que você se alimenta, não é? Uma pessoa que só lê sobre política, ele pensa como um político, ele age como um político, ele vê o mundo de maneira política. Uma pessoa que só se alimenta depende do que você se alimenta, depende do que você ouve. A nossa tendência é sempre ouvir aquilo que nos agrada, não é? No esporte, por exemplo, você só quer ouvir, você entende, quando eu digo ouvir, é ler, se informar. Você gosta de futebol, então você não está interessado em golfe, nem em tênis, você vai ver futebol. Não é mais ou menos assim? A gente se alimenta daquilo que nos atrai. Se o que você gosta é de política e a sua tendência política é mais à direita ou é mais à esquerda, ou se você fala que eu sou liberal, você só quer ouvir aquele lado que te agrada, o que você concorda, não é assim? Nas artes, se você gosta de um estilo de música, você não quer saber de rock, você gosta de música clássica. Então, a gente tem essa tendência, a gente só ouve, só lê, só se alimenta daquilo que nos agrada. E Deus está falando assim: se você ouvir a minha voz, se você conhecer os meus mandamentos, e se você der atenção, e se você obedecer, todas as minhas bênçãos vão te alcançar. Quando nós valorizamos o que Deus valoriza, as bênçãos de Deus chegam a nós.
Aleluia! Eu sempre falo que nós temos que ter os pés na terra e a cabeça no reino dos céus. Os pés na terra no sentido seguinte: eu tenho uma profissão, eu tenho que estudar sobre isso, eu tenho que ser bom nisso. Eu tenho uma família, eu tenho que cuidar da minha família, eu tenho que ser bom nisso, eu tenho que ser um bom pai, um bom marido, agora um bom avô, né? Se eu tenho os pés na terra, mas eu também tenho a cabeça no reino dos céus, porque se eu ouvir a voz do meu Criador, se eu quiser aprender o que Ele quer me ensinar, todas as suas bênçãos me alcançarão. Você percebe que isso pode mudar a sua vida? Você não precisa correr atrás das bênçãos, as bênçãos te alcançarão. Amém? Amém quer dizer assim seja. Olha que lindo isso. Então Jesus nos alertou sobre a importância do que nós ouvimos, ou lemos, ou de que nós nos alimentamos. Olha o que Jesus disse. Vamos ver Marcos 4, 24. Marcos 4, 24. Marcos 4, 24. E disse-lhes: atendei ao que ides ouvir. Presta atenção no que você vai ouvir. Eu não vou me ater agora no que ele ensina aqui, porque ele ensina o tempo todo. Ele veio para nos ensinar. Mas ele fala, presta atenção no que você vai ouvir. E no verso anterior, no 23, ele fala, se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. Dá atenção ao que eu tenho para te falar. Ele fala novamente isso aqui no verso 9, olha. E disse-lhes, quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Ele falava isso e ensinava alguma coisa. De novo ele falava isso e ensinava outra coisa. Presta atenção no que você vai ouvir. Isso foi escrito por Marcos. Você sabe que Marcos, o evangelista, ele não foi um dos 12. Marcos é a geração seguinte de discípulos. Mateus, que foi um dos 12, escreveu a mesma coisa. Depois, se você quiser conferir em Mateus 11, 15, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Porque Jesus falava isso. Então, Jesus quer abrir agora os nossos olhos espirituais. Ei, geração incrédula e perversa do século 21, presta atenção no que você ouve, cuidado com o que você lê, cuidado com o que você se alimenta, porque isso vai descer para o seu coração, e a boca fala aquilo que está cheio do coração, isso vai moldar a sua forma de agir, de crer, de pensar, de ver o mundo. Cuidado. Isso pode mudar a sua vida. Então, meus irmãos, o hábito de se alimentar da palavra de Deus, se hoje ouvirdes a minha voz e obedecerdes, né, isso vai criando um padrão na nossa vida. A gente vai sendo moldado, a gente vai mudando a nossa forma de agir, de pensar, de perdoar. Aleluia? Vai formando um padrão na nossa vida. E a gente vai começando a valorizar Deus, valorizar os testemunhos de Deus. O testemunho de Deus é a maneira que Ele age, os milagres que Ele faz, as pequenas coisas e as grandes coisas que Ele faz. A gente vai valorizando Deus, a gente começa a ver Deus em todas as coisas, a assinatura dEle. E aí a gente começa a entender porque Ele fala, em tudo dai graças, porque Ele está em tudo. Ah, mas e se alguma coisa não acontecer de acordo com o que eu esperava? Calma, todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, vírgula, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ah, aleluia! Onde é que está escrito isso? Na Bíblia. Se eu creio nisso, as bênçãos vão me alcançar. Eu estou formando um padrão, de conduta na minha vida. E sabe o que é interessante? A gente começa a atrair pessoas que pensam igual a gente, pessoas de Deus.
É interessante. Se você pega uma pessoa que ama a fofoca, gosta de fofocar, está no DNA dela, e você coloca essa pessoa para trabalhar com 50 pessoas que não se conhecem, ela vai para aquele trabalho, aquele emprego, com outros 50 não se conhecem, em uma semana, provavelmente, todo mundo naquele grupo que gosta de fofoca vai ser atraído por aquela pessoa. Não é? Se atrai. A mesma coisa com os murmuradores, a mesma coisa com os desanimados. E da mesma forma, quando você ama a Deus, você ama a palavra de Deus, você vive como homem de Deus, você acaba atraindo as pessoas. É como se no mundo espiritual houvesse algum imã e que as pessoas vão se atraindo. Você vai formando um ambiente, você influencia o seu ambiente, porque você foi influenciado pela palavra de Deus, com o que você ouve. Aleluia! Você já se alimentou antes de vir para cá? Você está contando só com esse alimento que vai sair do púlpito? Imagina se o alimento que vier daqui hoje não for tão bom assim, espero que seja. Mas a gente já garante lá em casa, a gente se alimenta. Aleluia! Amém? Você tem a palavra de Deus. Então, os nossos valores, o que a gente crê, é o que a gente vive, é o que a gente expressa, vão moldando o nosso ambiente e a gente vai começando a atrair as pessoas que concordam com a gente, que pensam igual a gente. Isso vai dando uma vida abençoada. Por que os drogados andam juntos? Se atraem. Eles têm algo em comum. Por que os arruaceiros, os baderneiros andam juntos? Você pega uma torcida de futebol, 99% são pessoas, são famílias, são pessoas que estão lá porque amam o seu time, mas 1% da torcida de futebol às vezes é um bando de arruaceiros. Aqueles sabem quem são e se atraem. Eu quero profetizar em nome de Jesus, que você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, e você vai influenciar o seu entorno. Aleluia! E isso traz vida abundante para a gente, traz paz, traz alegria. A gente convive com pessoas saudáveis. Mas voltando à questão do padrão, olha só, 2 Timóteo 4, muito importante. 2 Timóteo 4, 3 e 4. Fala sobre essa questão, 2 Timóteo 4, 3 e 4. Fala sobre essa questão de ouvir o que agrada, não é? Veja lá. 2 Timóteo 4, 3. Porque virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si mestres conforme as suas próprias concupiscências. Virá um tempo em que as pessoas não suportarão a sã doutrina. Às vezes o próprio Jesus, quando pregava, as multidões falavam: dura palavra é essa, Senhor, quem pode suportar? E muitos dos seus discípulos foram embora, e Jesus fala para os seus 12, vocês também querem ir embora? Porque o pessoal aqui não suportou a sã doutrina. E Pedro, quase sempre ele era o porta-voz do grupo, né? Pedro falou: Senhor, para quem iremos? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. As palavras de vida eterna são a sã doutrina. Nem sempre nós ouvimos o que queremos, mas certamente ouvimos o que precisamos para ter paz, para ter salvação. Então, a palavra fala que virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si mestres conforme suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas, voltando aos mitos, desviarão o ouvido da verdade. Mas o que é a verdade? O que é a verdade? Jesus é a verdade, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus falou: a minha palavra é a verdade. Então, se você ouvir a voz do Senhor teu Deus, que está registrada na Bíblia, e der atenção à verdade, as bênçãos vão te alcançar.
Não desvia os teus ouvidos da verdade. Aleluia. Às vezes você vai ouvir palavras mais agradáveis, mas Deus não está preocupado em falar palavras agradáveis. Ele tem palavras de vida eterna. As palavras de Deus vão moldando minha vida. Quantas vezes Deus deu uma dura em mim? Eu sou do jeito que eu sou, meu pai me fez assim, eu tenho sangue espanhol e é por isso que eu sou assim. Eu dou um boi para não entrar numa briga, mas também dou uma boiada para não sair dela. Você não sabe com quem você se meteu. Aí o Espírito Santo fala, epa, quê? Como assim? Você tem o sangue de Cristo? Não tem sangue espanhol, tem sangue de Cristo. O velho Alexandre já morreu na cruz. O Espírito Santo habita agora em você. Aí ele começa a ensinar, o maior perdoa primeiro, o maior cede primeiro, o maior abençoa primeiro. E quem é o maior? Maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Se a gente tem o Espírito Santo vai moldando, a gente vai moldando, até que a gente fala, já não sou eu que vivo, Cristo vive em mim. Importa que Ele cresça e eu diminua. Aleluia. Amém? Então, eu queria convidar você a estabelecer um padrão para os seus ouvidos. Escolha o que você vai ouvir, escolha o que você vai ler, escolha do que você vai se alimentar. Livro de autoajuda é legal, livro de filosofia é legal, livro de administração é legal, tudo isso é bom e é útil, claro. Mas buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas te serão acrescentadas. Escolha, faça o seu padrão, escolha ouvir a voz de Deus mais do que qualquer outra voz. E aí eu chego num ponto importante, qual é a fonte da tua alegria? Qual é a fonte do teu poder? Qual é a fonte das tuas forças? Quando você de repente perde a saúde, ou perde o dinheiro, ou perde a paz familiar, quando você perde aquilo em que você se firmava, qual é a fonte? Tudo posso naquele que me fortalece. Quem me fortalece não é o livro de autoajuda, quem me fortalece não é o guru, quem me fortalece não é o médico, não é o psicólogo, não é a conta bancária. Quem me fortalece é aquele que me criou. Tudo posso naquele que me fortalece. Tanto sei passar fome como sei estar bem. Posso passar tribulação ou posso estar com uma vida tranquila. Tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia! Porque Jesus Cristo, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Jesus sustenta tudo pela palavra do seu poder. Então, se eu me apoiar nas suas palavras, eu estou sustentado por Jesus. Quem anda comigo sabe que eu sempre falo, olha, eu junto com o Espírito Santo, nós somos maioria em qualquer lugar. Aleluia! A gente é esmagado, atribulado, fica assustado, decepcionado, mas a gente se levanta de novo, porque Jesus é a nossa força. As bênçãos te seguirão e te alcançarão. E olha, vou dizer uma coisa, tem bênçãos que vão te alcançar hoje. Por quê? Porque você está se expondo à palavra de Deus. Se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus e não endureceres o vosso coração, como foi lá no tempo da provocação no deserto, a gente não pode endurecer nosso coração. Aleluia. Então, irmãos, escutar, esse escutar a palavra de Deus, escutar a voz de Deus é o que nos permite entrar em aliança com Ele. A gente vai conhecendo o nosso Deus e vai obedecendo o nosso Deus e vai fortalecendo a nossa aliança. Não foi assim com Abrão? Abrão foi ouvindo a voz de Deus e o Deus foi direcionando e foi apertando, até que Deus fala, Abrão, agora sei que você confia em mim, agora sei que eu posso usar a sua vida. Foi assim com Davi, foi assim com Paulo, e assim conosco. À medida que você ouve e vai se adequando à palavra, você vai entender a aliança com Deus. Aleluia.
Vamos ler Isaías 52, 6. Isaías 52, 6. Se está na palavra de Deus, é para mim, é para você. Portanto, o meu povo... Lembra quando Deus fala, Paulo, não temas, Paulo, tenho muito povo nesta cidade. Estavam querendo apedrejar Paulo, quer dizer, já tinham apedrejado. E Jesus fala, Paulo, não tema, tenho muito povo nesta cidade. Se você é povo de Deus, essa palavra é para você. Isaías 52, 6. Portanto, o meu povo saberá o meu nome. Por esta causa, naquele dia, porque eu mesmo sou o que digo, eis-me aqui. Hineni, Hineni, eis-me aqui. O meu povo saberá o meu nome. E eu mesmo digo para você, naquele dia, eis-me aqui. O dia da sua tribulação, o dia da sua angústia, o dia da sua luta, você vai ouvir Deus falando, eis-me aqui, filho, calma, estou com você. Amém? Simples assim. E aí a gente entende a essência que pode mudar a sua vida, ouvir e obedecer. Simples assim. Shema, Bekol, Yahweh. Diz a palavra, né? Shema, Bekol, Yahweh. Shema é ouvir. Bekol é ouvir e obedecer a voz. Ouça e obedeça a voz. Você pode ouvir e não obedecer, mas se você ouvir e obedecer, o que acontece? Todas estas bênçãos te seguirão e te alcançarão. Aleluia! É tão simples que dá raiva. Por quê? Tão simples que se eu soubesse antes, se eu praticasse para valer, eu já teria estado bem melhor. Mas sempre é tempo. Aleluia! Então, em nome de Jesus, irmãos, vamos tomar posse dessa palavra. E você percebe que naturalmente as coisas já foram mudando na sua vida. Hoje talvez você já não se sinta mais à vontade com pessoas que você convivia com alegria antes de conhecer Jesus, antes de ter o Espírito Santo, não é? Parece que a gente é de outro mundo agora, a gente não coaduna mais, não tem os mesmos interesses. E naturalmente a gente vai formando novas amizades, nossos desejos vão mudando, os nossos sonhos vão mudando, tudo porque a gente está sendo moldado pela palavra de Deus. Aleluia. Cuidado então com o que você ouve e cuidado com quem você anda. Queria encerrar dizendo isso, cuidado com quem você anda. O apóstolo João fala, cuidado com aqueles que se dizem irmãos, mas não são. Com ele nem mesmo comais, João fala. As más conversações corrompem os bons costumes, diz a palavra. Procure andar com gente do céu, atrai a gente do céu. Aleluia! Isso é importante. Nós devemos estar com todos para ser luz para todos, levar salvação para todos. Mas com quem que eu vou conviver com a minha família é com gente do céu. Veja Provérbios 22, o 24 e 25. Provérbios 22, 24 e 25. Provérbios 22, 24. Não acompanhes o iracundo e nem andes com o homem colérico, para que não aprendas as suas veredas e tomes um laço para a tua alma. Não acompanhes o iracundo, bonita essa palavra, né? Iracundo. Como é que está na sua versão aí? Aquele que se ira demais, que ira facilmente? Oi? Mal-humorado. O mal-humorado. Não acompanhe o mal-humorado, né? E nem ande com o homem colérico. Para quê? Para que você não aprenda com ele, os caminhos dele, e você vai arranjar um laço para a tua alma. Então a gente deve cuidar do nosso jardim, cuidar do nosso entorno.
Veja com quem você anda, veja com quem você convive. E alimente-se da palavra de Deus. Alimente-se da palavra de Deus. Então eu queria resumir com 3 pontos. Primeiro, escolha andar com Jesus. Você tem livre-arbítrio. De tantos caminhos, de tantas religiões, de tantos livros, escolha andar com Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Só Ele tem as palavras de vida eterna. Segundo, receba as bênçãos de Deus. Porque quando a gente ouve e obedece, as bênçãos nos seguem e nos alcançam. Sabe, todos os dias eu falo que todo dia eu tenho que matar um leão. Mas todo dia alguma bênção chega. Todo dia tem um leão para matar, mas tem uma bênção para chegar, para receber. Amém? Toma posse? Às vezes eu converso com alguém e falo, você prefere que eu conte primeiro o problema ou a bênção? Todo dia tem. E aí o que eu vou escolher para ficar alimentando minha alma e meus pensamentos? Eu vou escolher a bênção. Eu não vou ficar pensando no problema, esse leão já foi. Jesus falou, não vos inquieteis com o dia de amanhã, cada dia tem os seus próprios males. Amém? Então escolha andar com Jesus, retenha as bênçãos, reconheça as bênçãos, perceba a mão de Deus nas pequenas e nas grandes coisas. E terceiro, seja luz para com todos, mas escolha com quem você anda, com quem você convive. Cerque-se de pessoas do céu. E aqui então eu quero encerrar lendo Efésios 6, 23 e 24. Efésios 6, 23 e 24. Ontem nós tivemos aqui um dia especial aqui na igreja, não é? Foi o Family Day, o dia da família. Quantas crianças, né? Quantas? Tinham mais de 100, não tinha? Certamente mais de 100. E adolescentes, e jovens, e senhores, senhoras, famílias. Ontem foi um dia muito especial aqui. Com paz, com alegria. Pode parecer banal isso, mas com segurança de que ninguém estava mexendo com a mulher do outro, que ninguém estava abusando de alguma criança. É claro que a gente tem que ficar mesmo atento sempre, porque tem lobo no meio do rebanho, mas de um modo geral, né, a gente está num ambiente saudável, alegre, de paz, as famílias, as crianças, olha que bênção, aleluia, devia ser sempre assim, mas não é, mas na casa do Senhor é. Então olha como que Paulo termina a carta aos Efésios, ele diz assim, olha, Efésios 6, 23, paz seja com os irmãos e amor, com fé, da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade. Amém. A paz seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade. Amém. Deus tem a paz para aqueles que são seus, para aqueles que ouvem a sua voz, para aqueles que lhe obedecem. Deus tem paz e bênção. Aliás, um cumprimento que é uma bênção que Ele nos ensinou é graça e paz, né? Graça, que é favor imerecido, e paz, graça e paz, ou a paz do Senhor. Isso é seu, isso é para você. Tudo começa com Shema, Bekol, Yahweh, ouvir e obedecer à voz de Yahweh, do Senhor. Amém? A bênção te segue. A bênção te segue, e no momento que você precisa, ela te alcança. Aleluia! Vamos orar? Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, eu te peço que essa palavra desça da nossa mente para o nosso coração, Senhor. Ó Espírito Santo, ajuda que cada um de nós escolha sempre te obedecer, Senhor. Ó Senhor, nos ensina a escolhermos o que nos alimentamos, Senhor. O que vai alimentar a nossa mente, a nossa alma. Nos ensina, Senhor Deus, a ter fome e sede da Tua palavra.
dos teus ensinamentos e queremos ser moldados por Ti, pela Tua palavra, Senhor. Senhor Jesus, como o Senhor disse, vós estáis limpos pela palavra que vos tenho pregado. Queremos, Senhor, ansiamos ser limpos pela Tua palavra. Molda o nosso caráter, Senhor, molda o nosso jeito de ser. Nós queremos ser mais semelhantes a Ti, Jesus. O Senhor é o nosso exemplo. Obrigado pela paz que o Senhor nos dá, Senhor. Obrigado, Senhor. Coloca a tua vida agora diante do Senhor. Se essa palavra encontra eco no seu coração, se você quer ser como Davi, que Davi falou, assim como a corça tem sede de água, assim a minha alma tem sede de Ti, Senhor. Se você quer ter sede da presença de Deus, fala com Ele. Disponha-te, propõe-se a falar: Pai, a partir de hoje eu vou me alimentar da Tua palavra, Senhor. Eu quero ouvir a Tua voz, eu quero obedecer a Tua voz, Senhor. Eu escolho ouvir a Tua voz, eu escolho Te servir. Fala para Deus. Ele ouve a tua oração, Ele está vendo a sua vida agora. E no dia da tua necessidade você vai ouvir uma voz dizendo: eis-me aqui. É promessa do Pai. O meu povo ouvirá a minha voz, eis-me aqui. No momento da tua angústia, que essa bênção seja tua. Eu peço ao Pai, em nome de Jesus Cristo, que coloque pessoas santas no seu caminho, pessoas do bem, pessoas do céu no teu caminho, que você possa influenciar pessoas e que você seja influenciada por pessoas santas, movidas pelo Espírito Santo. Que a bênção do Senhor esteja com você, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Amém. O Senhor Deus, o Todo-Poderoso, te abençoe e te proteja. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre a tua vida e te dê graça. O Eterno levante o seu rosto sobre a tua vida e te dê a paz. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Shalom, povo de Deus. Glória a Deus.